Esta é a história de um cara cuja vida desaba completamente em um único dia. A partir daquele momento, ele sente que se tornou o inimigo do mundo. Seus amigos são os primeiros a se virar contra ele, acusando-o de esconder coisas e dizendo que amigos de verdade não guardam segredos. Quando ele permanece em silêncio, eles simplesmente o abandonam. Depois, seu chefe pede que ele peça demissão antes que os rumores se espalhem ainda mais no trabalho. Mas o golpe final vem da namorada, que diz que os pais dela exigiram que ela terminasse o namoro depois de ouvir falar do incidente. Com isso, a última pessoa em quem ele confiava também vai embora. Após aquele dia, ele começou a acreditar que seu futuro era apenas um beco sem saída. Não importa para onde vá ou com quem esteja, aquela sombra o segue. Para ele, até a ideia de se apaixonar parece impossível. Pelo menos é isso que ele acredita, até que alguém aparece. Alguém que parece quase um anjo. Em um dia congelante e nevado, nosso protagonista, Ishimura, mais uma vez perde o emprego. A estabilidade profissional desse cara basicamente funciona no modo avião. Antes mesmo de conseguir processar esse desastre, o senhorio liga para ele. Ishimura entra em pânico imediatamente e promete que vai pagar o aluguel atrasado no mês seguinte, já que está procurando trabalho. Mas o senhorio solta uma bomba ainda maior. O prédio antigo está programado para demolição na primavera. Ishimura agora tem 3 meses para se mudar, e ainda precisa quitar todo o aluguel atrasado. Ainda em choque, ele corre para o seu turno temporário de entrega de pizzas. Sem dinheiro, sem emprego estável e em breve sem lugar para morar, ele se força a continuar, basicamente sobrevivendo à base de puro sofrimento de protagonista. Quando entrega um pedido grande de pizza, ele encontra um grupo de rapazes fazendo festa. Eles começam a rir porque literalmente apostaram se o entregador apareceria durante aquela nevasca insana. Ao sair, ele ouve eles comemorando a cerimônia de maioridade e percebe que eles têm a mesma idade que ele. Enquanto eles festejam e celebram a entrada na vida adulta, o cara está jogando a vida no modo difícil. No caminho de volta, sua bicicleta escorrega na neve e ele cai com força no chão. Enquanto isso, a festa atrás dele continua como se nada tivesse acontecido. Com fome, exausto e quase chorando, Ishimura fica deitado na neve fria, forçando-se a permanecer forte. Porque, no momento, a única missão secundária que importa é encontrar um emprego e um lugar para morar. Em abril, quando tudo está florescendo e as pessoas estão aproveitando a primavera, Ishimura ainda está preso trabalhando em um emprego no mercado, carregando carrinhos e movendo caixas o dia inteiro. Enquanto todo mundo vive seu arco de primavera de anime, o cara está preso na Sotoriline de NPC sofrendo. Um colega de trabalho insiste em conversar com ele, perguntando sobre sua namorada, sua universidade, sua idade e até sobre a mecha branca aleatória no cabelo dele. As perguntas não param, mas Ishimura mal responde e simplesmente continua trabalhando. Na cabeça dele, trabalho e vida pessoal devem ficar completamente separados, por isso ele evita responder qualquer coisa e se afasta em silêncio. Os colegas acham que ele é simplesmente frio com todo mundo. Uma garota comenta que ele trabalha duro, aprende rápido e tem uma resistência impressionante para alguém da idade dele. Mas o verdadeiro motivo do seu comportamento é simples. No último emprego, no momento em que baixou a guarda perto de um colega, tudo desmoronou. Por isso, agora ele confia nas pessoas tanto quanto confia na própria sorte. Ou seja, nada. De repente, o telefone dele toca. É uma agência de moradia, mas o imóvel mais barato que eles oferecem está bem acima do orçamento dele. Com o prazo de despejo se aproximando, Ishimura praticamente implora por algo mais barato, até mesmo moradia compartilhada. Alguns dias depois, a agência avisa que enviará em breve uma lista de lugares baratos disponíveis. Mas mesmo depois de ouvir isso, a mente dele já pula para o pior cenário. Se ele for demitido de repente de novo, como no último emprego, depois que os colegas começarem a sussurrar sobre aquele incidente, ele não conseguirá encontrar outro trabalho. E se isso acontecer, ele perderá a última coisa que o mantém de pé. Sem emprego, sem casa. O cara está basicamente a um dia ruim de desbloquear o arco dormindo em banco de praça. Por isso, ele decide uma coisa com certeza:
Precisa esconder seu passado e conseguir um novo lugar para morar o mais rápido possível. Quando o turno finalmente termina, ele solta um suspiro cansado de alívio. Mas justo quando está prestes a relaxar, as portas do supermercado se abrem e o lugar inteiro começa a sussurrar. Uma garota linda acaba de entrar, e os funcionários ficam praticamente paralisados. Eles a chamam de anjo, admirando sua pele clara, olhos grandes e expressão calma, enquanto notam que ela usa o uniforme de uma escola de elite próxima. Aparentemente, ela aparece no supermercado mais ou menos no mesmo horário todas as noites. E as pessoas não param de comentar como alguém tão bonita acaba fazendo compras ali. Ishimura também nota ela, mas por um motivo completamente diferente. Para ele, ela não é um anjo. Ela é a chefe final da seção de descontos. Todas as noites, quando os bentos com desconto aparecem, os dois competem silenciosamente pelo último. E hoje, como sempre, ela pega antes dele. Para Ishimura, que está duro e sobrevivendo basicamente com uma refeição por dia, aqueles bentos em promoção são uma tábua de salvação. Nesse ponto, o cara nem consegue pagar por álcool barato. A conta bancária dele está literalmente no modo sobrevivência. Ele se pergunta por que alguém tão bem de vida se daria ao trabalho de vir ali. Provavelmente voltando da escola particular. Mas mesmo caçando promoções, ela irradia elegância. Seu colega jura que ela está olhando para eles. Ishimura diz a si mesmo que ela é só mais uma garota bonita com quem ele nunca se envolveria. Lógica clássica de protagonista sofrido. Com fome e sem dinheiro, ele sai do mercado, procurando a coragem mais barata que restou depois que a ladra de bentos elite pegou o melhor negócio. De repente, o caos explode. Um cara surta com uma funcionária por causa de um item com desconto errado. A garota explica que foi feito na hora, mas os gritos do homem só aumentam. Energia clássica de Karen, versão masculina. Os outros colegas apenas dão de ombros e sussurram. Ele vai embora eventualmente. Deixa pra lá. Ishimura congela, observando, pobre e socialmente exausto demais para intervir. Então, plot twist. A garota, anjo, entra em ação. Ela calmamente filma o valentão com o celular, gravando cada segundo do surto dele. O homem entra em pânico ao perceber que está exposto. Ela o confronta por ter secretamente colado etiquetas de desconto em todos os itens e depois intimidado os funcionários quando foi descoberto. Ela ainda aponta como os colegas dele simplesmente ficaram parados assistindo. Ishimura só consegue ficar boquiaberto enquanto ela dá uma lição no homem. Vibes de heroína Loki. Enquanto ele está atordoado demais para se mexer, o valentão gagueja e chama os gerentes, mas todo mundo sabe que ele acabou de ser destruído pela rainha dos descontos. O mercado explode em caos quando o valentão tenta arrancar a bolsa da garota anjo, fazendo todos os itens cuidadosamente empilhados voarem para todos os lados. Ishimura, sem pensar, chuta algumas cestas para bloquear o caminho dele, tornando-se instantaneamente o centro das atenções. Todo mundo congela, olhando para ele em vez de olhar para a bagunça. O gerente invade o local e arrasta todo mundo para a sala dos fundos para resolver o desastre. Enquanto isso, a garota anjo verifica com a funcionária sobre o vídeo que gravou, perguntando se deve deletar ou guardar como prova. Ishimura se abaixa em silêncio, recolhendo as cestas caídas, enquanto os colegas não param de falar sobre como ela é fofa. O nível de elegância e a universidade dela devem ser incríveis. Que cara não iria querer ela? Ishimura apenas dá de ombros mentalmente. Ela é forte, intimidadora e fala como se tivesse saído de um drama da era Showa. E para um cara duro, se apaixonar é totalmente irracional. Justo nesse momento, seu amigo sai correndo no meio da conversa, deixando Ishimura murmurando sozinho. Ele levanta o olhar e lá está ela, parada bem ao lado dele, com as bochechas vermelhas de raiva. Ela gira nos calcanhares e sai pisando firme, deixando no ar uma declaração inflamada, que ela vai se lembrar disso. Ishimura congela no meio da tarefa, o cérebro dele entrando em curto-circuito. E, claro, o precioso Karayage Bento de 498 ienes está esgotado. Tragédia absoluta. No dia seguinte, no mercado, os colegas fofocam sobre a entrada viral da garota do ensino médio.
As câmeras de segurança gravaram tudo. Aparentemente, o encrenqueiro foi banido. Ishimura apenas mantém a cabeça baixa, fingindo ser um funcionário normal e não um desastre ambulante. Então o gerente solta a bomba. A garota de ontem esqueceu o celular e ligou pedindo que Ishimura entregasse pessoalmente algo na casa dela. Ishimura entra em pânico internamente. Ela lembrou o nome dele. O gerente dá um sermão com um toque de confiança. Provavelmente ela quer agradecer. E ele não pode estragar nada. O RH sabe do histórico dele. Se algo der errado, é o gerente quem vai pagar. Ishimura engole em seco, se preparando mentalmente para a entrega mais constrangedora da sua vida. No caminho para a casa da garota, os nervos de Ishimura começam a agir novamente. Sua mente tenta se acalmar, lembrando que ele já está acostumado com situações desse tipo. O plano é simples: entregar o item esquecido para a garota e sair sem causar nenhum problema. Depois de verificar a placa do prédio, ele se convence de que deve ser o lugar certo e toca a campainha. Exatamente nesse momento, o celular dele também começa a tocar. É a agência de moradia, que estava procurando um lugar barato para ele. Eles informam que finalmente encontraram uma república por menos de 20.000 ienes e já enviaram o anúncio pelo aplicativo. Ishimura aceita, sem hesitar. Para alguém prestes a ficar sem casa, isso é basicamente ganhar na loteria dos pobres. Mas quando ele abre a mensagem para ver os detalhes, seu cérebro congela de repente. A república fica exatamente no mesmo endereço onde ele está parado agora. E o quarto listado no contrato pertence a ninguém menos que Natsun Sakuya. Ishimura fica parado ali, olhando para o celular, enquanto a ficha cai. De todos os prédios da cidade inteira, o único lugar barato que ele pode pagar é literalmente a mesma casa da garota, Anjo Assustadora. Ishimura encara a casa e de repente se lembra de que é exatamente o lugar onde ele entregou pizzas durante aquela nevasca. Isso significa que, se ele se mudar, vai morar com aqueles barulhentos festeiros daquela noite e com a garota Anjo Assustadora que prometeu que não iria esquecer dele. A porta se abre de repente e lá está ela. Ishimura rapidamente entrega o celular que ela esqueceu, mas ela explica que na verdade pediu por ele pelo nome porque queria dar uma bronca sobre o que aconteceu antes. Porém, mudou de ideia já que um possível inquilino vai visitar a República amanhã. É nesse momento que Ishimura solta o maior plot twist casualmente. Ele é o inquilino. A garota surta imediatamente e recusa a ideia na hora, declarando que absolutamente não quer morar ao lado do senhor malvado. Ele responde mentalmente a todos os insultos que ela jogou nele. O cara está sendo destruído na própria entrevista de moradia. Mas então ela pergunta de repente. Isso tem incomodado ela o dia todo. Porque ele interveio no supermercado, quando sua atitude o fazia parecer alguém que não se importaria. Ishimura responde com sinceridade, porque ela não fez nada de errado. Ver alguém intimidando uma pessoa mais fraca o deixou enjoado. Antes que percebesse, seu corpo simplesmente se moveu. Essa resposta a pega de surpresa. Para alguém que ela chama de senhor malvado, a lógica dele é surpreendentemente decente. E justo quando a tensão diminui um pouco, Ishimura pede desculpas desajeitadamente por tudo que disse antes sobre ela ser irracional. Ela parece um pouco surpresa, claramente não esperando que ele realmente se desculpasse. Ishimura explica rapidamente que veio como funcionário da loja e simplesmente não quer nenhuma relação ruim com os clientes. Ela faz uma pausa por um momento, com uma pequena reverência. Agradece por ele ter intervindo antes e poupado ela de muito problema. A garota Anjo fazendo reverência para ele. O cérebro do cara está carregando. Sem graça, ela diz rapidamente que vai vê-lo amanhã e vai garantir que o lugar esteja limpo para a visita da República. É nesse momento que ela solta mais uma bomba, casualmente. A casa está atualmente em um estado desastroso por causa dos outros inquilinos. Aparentemente, o interior é uma bagunça completa, e ela tem lutado para dar conta de todas as tarefas domésticas desde que se mudou nesse mês. Ao ouvir isso, Ishimura imediatamente imagina morar novamente com aqueles festeiros e percebe que pode acabar virando o novo escravo de limpeza não remunerado. Seus instintos de sobrevivência ativam na hora, e ele começa a reconsiderar toda a visita. Mas a garota descarta a ideia imediatamente.
Cancelar agora não é uma opção. O dono já se esforçou para organizar tudo para ele. Ela então se apresenta como Natsu Sakuya, 15 anos. Ishimura responde de forma desajeitada com sua própria apresentação. Ishimura Tuji, 20 anos. Sakuya diz que o verá amanhã para a visita da casa, fazendo prometer que vai aparecer. E antes que ele consiga processar, a porta bate bem na frente dele. De volta ao seu apartamento quase condenado. Tuji não consegue parar de pensar nisso. Por algum motivo, aquela garota foi exageradamente insistente. E no calor do momento, ele até contou o nome verdadeiro para ela. Ser agradecido por alguém. Fazer promessas com alguém. Tudo isso parece estranhamente um familiar para ele. E é exatamente por isso que seu cérebro aperta o botão de pânico imediatamente. Uma república como aquela soa como um campo minado social. Tuji percebe que provavelmente tomou a decisão errada ao aceitar o lugar mais cedo. Com apenas uma semana restante antes de ser expulso do seu apartamento atual, ele vai ter que se esforçar ao máximo e encontrar outro lugar para morar. No dia seguinte, no mercado, Ishimura trabalha enquanto pensa na situação da república. Ele já decidiu que, depois de hoje, vai recusar a oferta. Enquanto trabalha, ele nota sua colega Kurosawa lutando com uma caixa pesada e instintivamente se move para ajudar. Mas no momento em que se aproxima, ela entra em pânico de repente e grita para ele ficar longe, antes de se desculpar rapidamente e correr para um intervalo. O cara só tentou ajudar e foi tratado como um personagem de terror ambulante. Outros funcionários percebem e explicam casualmente que Kurosawa está agindo de forma estranha a manhã toda. Então começa a fofoca. Aparentemente, ela está tendo um caso com o gerente, mesmo os dois sendo casados. Drama de trabalho no nível máximo de dificuldade. Mas enquanto Ishimura escuta, algo faz sentido. O gerente uma vez mencionou que apenas o RH e eles sabiam sobre o passado de Ishimura. Percebendo que Kurosawa talvez também tenha descoberto, Ishimura corre para confrontá-la. Quando ele pergunta se ela ouviu algo sobre ele, ela entra em pânico novamente e implora para ele ficar longe, basicamente confirmando seus medos. Mais tarde, Ishimura acidentalmente ouve Kurosawa conversando com o gerente. Ela admite que deixou o segredo escapar e diz que não consegue evitar sentir medo perto dele, não porque ele cometeu um crime, mas porque ele é filho de um assassino ligado àquele incidente infame. Ela se preocupa com o que aconteceria se os outros descobrissem a verdade. Ouvir aquelas palavras parece um soco direto no peito. O gerente suspira, chamando a situação de problemática e dizendo que vai dar um jeito, mesmo que isso signifique separar os turnos deles. Depois do trabalho, Ishimura senta sozinho em um parque enquanto famílias ao redor riem e aproveitam o dia. Enquanto isso, para ele, isso pode ser o fim. Sentado sozinho no parque, a mente de Ishimura volta para os dias de escola, e as memórias acertam como um caminhão. Mesmo naquela época, as pessoas mantinham distância. Sua namorada uma vez disse para ele ficar longe. Os colegas sussurravam que ele era o esquisito solitário que sempre causava problemas. E eventualmente os rumores se espalharam por todo lugar. No final, a maioria só via uma coisa: ele era filho de um assassino. Só isso já era suficiente para todo mundo evitá-lo. Eles se convenciam de que não era preconceito. Mas para Ishimura, sempre parecia a mesma coisa. O cara foi julgado por um crime que nem cometeu. De volta ao presente, as memórias o dominam e ele grita de frustração que nunca fez nada de errado. Mesmo assim, de alguma forma, a vida continua o punindo. Ele enxuga as lágrimas e se força a se acalmar. Goste ou não, ele sempre esteve sozinho. Se sobreviver significa avançar com dificuldade, um passo miserável de cada vez, então que seja assim. Bem nesse momento, o telefone dele toca. É a agência de moradia. Ishimura atende e diz baixinho que já está indo para lá para a visita, e que, se possível, quer se mudar hoje mesmo. Ishimura se lembra do incidente que arruinou tudo. Aconteceu anos atrás em uma área de resort nas Nazui Glands. Durante o inverno, uma tragédia familiar que mais tarde ficou conhecida como o incidente da Vila Nazu. A vítima era seu pai, e a autora do crime era sua mãe. Ela descobriu o caso dele e o matou na vila que estavam alugando,
Depois tirou a própria vida. Para o público, era só mais uma história de crime bagunçada. Uma esposa ciumenta, um marido traidor, um assassinato e depois um incêndio antes do Natal. Material clássico de manchete trágica que as pessoas passam rolando como se fosse só mais uma terça-feira qualquer. Mas o problema foi que não ficou como uma história local esquecível. De alguma forma, o caso se transformou naquele incidente infame que todo mundo conhecia. E por causa disso, a vida de Ishimura nunca escapou dele. Ele entra na República, com o cérebro funcionando a 1000 por hora. A dona Masaki Natsumi lista os detalhes dele como um currículo em fast forward. Define o aluguel em 2.000 ienes. E pronto, a residência dele é confirmada. Sem verificação de antecedentes, sem perguntas sobre o passado. A mente dele grita que alguma coisa ali tem que ser suspeita. Sakuya o encurrala imediatamente, pequena mas aterrorizante, analisando a mudança repentina de ideia dele e franzindo ainda mais a testa. Ishimura tenta desconversar, convencendo a si mesmo de que ela não é alguém com quem ele precisa se importar, mas só a presença dela já o faz se sentir encurralado. O nome é mencionado: Sakuya Natsun, 15 anos, nível de caos do ensino médio, e os pensamentos dele afundam. Ele vai morar com ela e com os festeiros. Energia de Big Icks. A sala de estar está uma bagunça, e a dona deixa bem claro que o problema de arrumar é dele. Sakuya já fez uma limpeza no chão, mas insiste em regras sobre guardar as coisas e manter tudo organizado. Ishimura geme internamente, percebendo que essa garota do ensino médio é mais assustadora que os adultos, e ele está oficialmente preso entre as regras dela e o caos dos outros. Ishimura primeiro pensa que a casa bagunçada deve ser culpa dos antigos inquilinos festeiros. Mas ele percebe a verdade. Na verdade, ela é quem não limpa direito. De repente, tudo faz sentido. O cara entende na hora porque ela queria tanto um novo inquilino. Basicamente, ela precisava de um parceiro de limpeza. Sakuya tenta rapidamente agir como se nunca tivesse tido dificuldade com limpeza, mas sua reação desajeitada deixa óbvio que ela está escondendo alguma coisa. O tio dela então explica que Sakuya ainda tem muito a aprender sobre viver sozinha. Por causa do trabalho, ele não pode ficar ali com frequência. Então, por enquanto, os dois vão ter que morar juntos e se dar bem. Ouvir isso choca Ishimura. Ele pergunta sobre os outros inquilinos, os universitários que ele achava que moravam ali. Mas o tio explica calmamente que eles já tinham se mudado no início da primavera por causa de um drama amoroso complicado. Ishimura congela ao perceber a verdade. Por enquanto, as únicas pessoas morando nessa república são ele e Sakuya. Uma parte dele até se sente aliviada. Pelo menos ele não vai mais ter que lidar com aqueles caras barulhentos de festa. Nada de colegas de quarto bêbados tocando música alta à meia-noite. Grande vitória. Mas a situação ainda parece estranha. O tio então deixa uma regra muito clara: romance dentro de casa é proibido. Antes que Ishimura consiga reagir, Sakuya explica com confiança que amor não faz parte dos objetivos dela mesmo. Ela veio para cá para se tornar independente. E como Ishimura acha que ela é uma mulher irracional, não existe a menor chance de romance entre eles. Ela basicamente fecha a rota romântica antes mesmo da história começar. O tio parece satisfeito e os deixa para gerenciar as coisas. Mas Ishimura ainda está confuso. Na mente dele, uma pergunta fica se repetindo: por que essas pessoas confiam nele tão facilmente se mal conhecem? O cara fica ali se perguntando se isso é confiança ou a aposta mais aleatória do mundo. Sakuya então olha novamente para o rosto dele e nota o franzido profundo. Depois de pensar por um momento, ela chega a uma conclusão simples: ele deve estar com fome. Sakuya diz de repente que tudo bem e sugere que deixem o tio pagar o jantar para eles, já que ele está ali hoje. Ela imediatamente pede comida como uma criança animada. O tio suspira e percebe que ela ainda não aprendeu direito a cozinhar. Vendo isso, Ishimura começa a pensar que talvez esteja se preocupando demais com tudo. Logo depois, os dois caminham até uma loja de conveniência próxima. O tio diz para pegarem qualquer coisa que quiserem e paga. Um jantar barato de conveniência, mas o clima estranhamente parece um primeiro encontro de baixo orçamento.
Ao sair da loja, Ishimura diz para Sakuya que ela não precisava ter ido com ele, mas ela responde feliz que sempre quis visitar aquela loja de conveniência. Ele acha estranho, já que fica tão perto de casa. Sakuya explica que o supermercado no caminho de volta da escola dela é ainda mais perto, por isso ela normalmente vai lá. De repente, Ishimura se lembra que esqueceu de comprar os cigarros que a dona pediu. Ele corre de volta para dentro, mas encontrar a marca certa vira um saco porque cada loja organiza os cigarros de um jeito diferente. O cara está lutando só para achar um maço. Sakuya diz calmamente as fileiras exatas e os números das prateleiras onde os cigarros ficam. Ela até menciona qual já está esgotado. Ishimura verifica e fica chocado porque ela está completamente certa. No caminho de volta para casa, ele pergunta como ela sabia de tudo aquilo se era a primeira vez dela ali. Sakuya explica casualmente que só deu uma olhada nas prateleiras perto do caixa mais cedo e memorizou tudo. Ishimura fica impressionado com a memória dela. Ele comenta que ela deve ser inteligente, já que estuda em uma escola de elite. Sakuya concorda com orgulho e diz que o QI e a visão dela são melhores que a média. Então ela começa a explicar que o que realmente a diferencia dos outros como ela é algo especial. Sakuya aponta para os seus olhos grandes e explica que tem memória fotográfica, algo que ela chama de olho de câmera. Ela consegue armazenar qualquer evento ou informação no cérebro instantaneamente, até os menores detalhes, como se tirasse uma foto. Ishimura fica atordoado. Para ele, isso soa como aquele tipo de habilidade genial que as pessoas falam na TV. Mas Sakuya não gosta de ser, ela explica calmamente que isso só significa que tem uma memória melhor que a maioria das pessoas, nada mais. Ouvir isso faz Ishimura pensar por um momento. Se ela lembra de tudo perfeitamente, isso deve incluir também as memórias dolorosas e assustadoras. Isso significa que ela nunca consegue esquecê-las, mesmo que queira. Sakuya parece um pouco surpresa com a reação dele. Ela explica que a maioria das pessoas não reage assim. Normalmente, elas só sentem inveja ou a chamam de estranha. Algumas até dizem que ela parece uma trapaceira que não consegue entender as pessoas normais, o que é assustador como ela lembra de cada detalhe. Por isso, em vez de elogios, ela recebe principalmente olhares estranhos e isolamento social. Ishimura acha que isso soa muito como bullying. Ele comenta baixinho que as pessoas que são diferentes costumam ser afastadas. Sakuya admite que as coisas também não foram sempre fáceis para ela. Ishimura então brinca com tristeza que talvez ser um idiota que esquece tudo seja na verdade melhor. Mas antes que ele consiga continuar, Sakuya de repente para na frente dele. Ela faz um pedido simples. Em vez de chamá-la de Yu, quer que ele use o nome verdadeiro dela, Sakuya. Então ela pega as sacolas pesadas de compras das mãos dele e diz com confiança que, a partir de agora, os dois vão morar juntos, então nenhum dos dois está mais sozinho. Ela solta essa frase como a protagonista de um momento fofo de anime. Ishimura fica parado, atordoado com as palavras dela. Sakuya tenta carregar as sacolas, mas logo começa a lutar porque elas são mais pesadas do que ela esperava. Observando-a, ele começa a pensar em silêncio. Ele não está tentando enganá-la, mas por enquanto conseguiu ao menos garantir um lugar para morar. As memórias do passado voltam. Senhores de imóveis perguntando sobre o incidente assustador ligado a ele e educadamente pedindo que ele saísse. Aquelas palavras ainda ecoam na mente dele. Por isso, ele toma uma decisão simples. Não vai ficar pensando demais até o dia em que essas pessoas decidirem expulsá-lo também. Ele vai simplesmente agir como um inquilino normal e amigável e fingir que confia neles. Mais tarde naquela noite, eles sentam na cozinha e comem juntos a comida da loja de conveniência. Ishimura agradece educadamente o tio pela refeição. O tio brinca casualmente que comida de conveniência parece ser mais do que suficiente para eles. Para Ishimura, porém, a refeição honestamente parece incrível, porque ele tem sobrevivido basicamente de bentos com desconto há um tempo. Para um cara duro como ele, essa refeição é basicamente um jantar 5 estrelas. Enquanto comem, Ishimura de repente percebe que Sakuya adormeceu no ombro dele. O tio ri e diz que, uma vez que ela come até ficar satisfeita, ela costuma apagar quase instantaneamente.
Eventualmente, ela se muda para o sofá e continua dormindo tranquilamente. Vendo isso, o tio diz baixinho para Ishimura que está feliz por Sakuya já parecer gostar dele. Ele também menciona ter ouvido que Ishimura ajudou ela a lidar com um encrenqueiro de baixo nível no supermercado mais cedo. Ishimura desconversa desajeitadamente, dizendo: aconteceu sem querer. Então o tio traz algo mais sério de repente. Desde o momento em que Ishimura chegou, ele tem agido tenso e cauteloso perto deles. O tio diz que, e não há necessidade disso. Ele administra várias repúblicas baratas, então está acostumado a conhecer pessoas que carregam algum tipo de bagagem. Por curiosidade, ele pesquisou o nome de Ishimura na internet e rapidamente encontrou informações sobre o incidente ligado a ele. Ouvir isso faz Ishimura entrar em pânico. Ele imediatamente suspeita que o tio sabe sobre a tragédia envolvendo seus pais. Mas o tio explica calmamente que Sakuya é uma garota inteligente. Se eles vão morar juntos, ela acabaria descobrindo de qualquer jeito. Por isso ele já conversou com ela sobre o assunto naquela manhã. Ishimura não consegue entender. Se eles sabiam da verdade o tempo todo, por que continuaram agindo normalmente perto dele? Mas aqui simplesmente dá de ombro e pergunta por que isso deveria importar. As pessoas envolvidas naquele incidente eram os pais de Ishimura, não ele. São pessoas diferentes. Muitos outros poderiam julgá-lo por isso, dizendo coisas como o fruto não cai longe da árvore. Mas o tio não vê lógica em culpar alguém por algo que nunca fez. Ele acrescenta que é natural Ishimura ter dificuldade em confiar nos outros depois de uma vida como a dele, especialmente por estar ligado a uma tragédia tão conhecida.